Pronto, desde já, muito obrigado por estar aqui connosco. É uma honra ser nosso convidado do podcast. Muito obrigado por ter aceito. O professor Dr. Pedro Velez licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Fez doutoramento na mesma instituição, na especialidade de Ciências Políticas. Nos últimos anos tem-se dedicado à investigação e ensino, lecionando disciplinas de Direito Público, Direito Constitucional e Administrativo e de índole histórica ou jurídica, em diversas instituições de ensino superior, tais como a nossa faculdade, onde já descobrimos que foi há 10 anos, na Universidade Nova de Lisboa também, na Universidade Católica do Porto e no Instituto Técnico de Leiria. Foi também ainda chefe do Gabinete Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. Uma vez mais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. De forma a começar, gostaríamos de perguntar como descreveria o estado atual da democracia portuguesa. Muito bem, muito obrigado, muito bom dia. Gostava de agradecer o vosso convite e, enfim, também cumprimentar o núcleo de estudantes de Direito, tão ativo e tão dinâmico, que, enfim, já tem marcado aqui uma presença académica relevante na nossa vida universitária. Uma pergunta tão desafiante. Bom, como é que eu vejo o estado atual da democracia portuguesa? Bom, eu se calhar começava pelo estado atual da democracia no Ocidente, porque de algum modo a democracia portuguesa participa desses sinais dos tempos, ou desse espírito do tempo. E eu aí diria que há algo que pode ser preocupante, ou pelo menos afigura-se-me como algo problemático. E agora talvez falasse em especial do continente europeu. Como sabem, as democracias europeias foram muito marcadas pelo após-Segunda Guerra Mundial, onde, como fundamento do ordenamento jurídico internacional, mas também dos ordenamentos constitucionais, começou a referir esses mesmos ordenamentos à dignidade humana, à dignidade da pessoa humana. E nas últimas décadas parece estar a desenvolver-se um entendimento que parece ser unilateral, empobrecedor dessa grandeza ética que nós temos como fundamento do direito. E ela realmente, hoje em dia, tende a ser interpretada, e agora penso na jurisprudência de alguns tribunais constitucionais europeus de referência, talvez não seja muito elegante estar agora a dizer quais são, mas esse fundamento tende a ser lido sobretudo em termos de autonomia e autodeterminação, uma leitura individualista ou subjetivista, que parece ser um pouco unilateral, como se os seres humanos fossem só vontade, ou como se os seres humanos fossem criadores de si próprios. Há aqui uma ideia de soberania da vontade individual, que, no limite, pode conduzir ao nihilismo jurídico, à desestruturação da ordem jurídica. E, portanto, esse é, digamos assim, o primeiro dado que eu anotaria no que toca à democracia ocidental, muito em particular em relação à democracia no continente europeu, e a nossa participa, digamos assim, desta atmosfera. Nós também, no artigo 1º da nossa Constituição, temos a dignidade da pessoa humana como fundamento, e ela não tem de ser lida apenas nesses termos reducionistas, unilaterais, absolutizando só um aspecto que terá de ser visto num quadro maior. Enfim, nós hoje, até aquelas formulações clássicas do pós-Segunda Guerra Mundial, a ideia, por exemplo, de Düring, segundo a qual os seres humanos não podem ser tratados como meios, têm sempre de ser tratados como fins, até essa ideia parece um pouco já fora de moda, infelizmente. E, portanto, há uma interpretação aqui individualista e subjetivista do direito e do direito constitucional que, pelo menos, é problemático. Portanto, isto seria
a primeira nota que eu faria. No que toca à democracia portuguesa, por onde começar? A nossa democracia teve uma gênese muito particular e tem vindo, digamos assim, a ajustar-se a alguns padrões de normalidade europeia, dos quais nasceu divorciado. Não é? Pensem no nosso sistema partidário, que nasceu com uma certa inflexão à esquerda, não é? Naquele período constituinte houve um conjunto de exclusões de certas forças partidárias. É verdade que não atingiu só a chamada direita, também houve exclusões desse tipo à esquerda. Mas o sistema partidário surgiu algo distante da normalidade europeia. Pelo menos, enfim, naquilo que era explicitado nos nomes e nos programas partidários. E isso tem vindo a ajustar-se. Enfim, se calhar há uns anos esse desajustamento seria um problema, no sentido de haver partes da sociedade portuguesa que se pudessem não ver refletidas na ordem política. Hoje já não será assim tanto. Ainda assim, há algumas coisas, agora talvez no aspecto mais constitucional, que nós podemos também pôr sobre a mesa, até tendo em vista a reabertura de um procedimento de revisão constitucional. O último, como sabem, foi abruptamente interrompido. E então, nesse quadro, há talvez coisas que nós podemos questionar. Ao longo destas décadas de evolução constitucional, foi ficando claro que a identidade constitucional, a essência da nossa Constituição, no fundo, gira em torno de dois princípios. Aquele que falámos no princípio do nosso diálogo, a dignidade da pessoa humana, e depois o princípio democrático. Aliás, este segundo até visto como emanação do primeiro. E nós podemos perguntar a essa luz se, por exemplo, fará sentido continuarmos a ter aquela ampla lista de limites materiais à revisão constitucional. Por exemplo, o professor Paulo Otero até manifesta um certo abuso do poder constituído. Bom, independentemente agora de ser assim ou não, se partimos desse pressuposto que, de alguma maneira, a doutrina vai aceitando, talvez não pela positiva, talvez pela negativa, não é? Por exemplo, o professor Rui Medeiros ou o professor Jorge Miranda acabam por dizer que, bom, em última análise, até uma certa transição constitucional não estará vedada ou não estará completamente vedada se houver um respeito para esses dois princípios. Na verdade, transitamos para uma outra ordem constitucional. Mas ainda assim, é melhor que isso seja feito em termos pacíficos, através da dupla tese da revisão constitucional. E, portanto, parece que há um consenso que esses dois princípios são os verdadeiramente essenciais e identitários. Então, talvez valha a pena reequacionar essa lista dos limites materiais. Primeiro ponto, aliás, já houve projetos de revisão constitucional, até das forças que atualmente são maioritárias, que, por exemplo, visavam suprimir a célebre linha B do artigo 288 da Constituição. Portanto, esse seria um primeiro exemplo. Depois, a nível da representação, algo que nós temos vindo e de uma aproximação das instituições aos portugueses, não é? A ideia de que há um divórcio a nível de representação que é preciso ter em conta e, de alguma maneira, superar. Um tema desde a revisão constitucional de 1997. Aí talvez possa também equacionar até que ponto é que faz sentido a nossa Constituição conceder aos partidos um monopólio no que toca à apresentação de listas às eleições legislativas. É verdade que os independentes podem integrar essas listas, mas não pode haver listas de cidadãos independentes. Curiosamente, o professor Jorge Sagoveia falou também por dois. Mesmo essa temática é interessante ver que estão, pelo menos, ambos de acordo. É verdade, é verdade. E mesmo também, lá está, um pouco só, desculpe interrompê-lo, mas é mesmo que vai tendo em conta com a nossa próxima questão, é se acredita que a Constituição ainda responde eficaz aos problemas contemporâneos, tanto de ambas as gerações, também tendo um pouco em conta a nossa geração, porque eu acredito que a nossa geração seja muito diferente das outras, ou se acha que a Constituição já se encontra um pouco obsoleta, de certa forma, um pouco antiga, ou se acha que ainda consegue responder a todos os problemas nos dias de hoje? Isso é uma questão complexa. Bom,
Até porque há aqui uma variável que nós ainda não conhecemos verdadeiramente o seu impacto e que nos últimos dias, por exemplo, nós ficámos a saber que temos 15% de população estrangeira em Portugal. Como é que a ordem constitucional depois poderá responder a essa sociedade que já não é uma sociedade homogénea, que é uma sociedade, e a vossa geração vai ter que se confrontar com isso, uma sociedade cada vez mais particularística, não é? Porque aquelas referências do início da Constituição, apesar de tudo, foram referências que tinham como pano de fundo uma sociedade mais ou menos homogénea. Mas enfim, se calhar ainda há uma potencialidade naqueles valores de referência, estou a pensar agora na dignidade da pessoa humana, enfim, interpretada de forma não reducionista, talvez haja uma potencialidade desses valores formarem também a base para novos consensos de fundo possíveis, não é? Mas, enfim, aí veremos, não é? Veremos como é que essa diversidade depois poderá ser acomodável ou não, mas potencialmente é um problema. Isto, se calhar, poderá ser eventualmente um dos grandes problemas a nível do futuro. Depois, claro, estes quadros que nós estamos a falar, de limitações a nível dos mecanismos democráticos, essa é uma, outra, por exemplo, a do sistema eleitoral, mas aí não é tanto um problema constitucional, porque a Constituição acomoda, por exemplo, uma diferente lei eleitoral com um diferente sistema eleitoral. Por exemplo, um sistema de representação proporcional, mas personalizada, como há na Alemanha. Portanto, a pessoa escolher o seu deputado, se calhar as novas gerações, para as novas gerações isso poderá fazer mais sentido, não é? Ter uma representação mais facilmente ligada a caras e pessoas que possam conhecer, e portanto esse se calhar é um outro desafio. Eventualmente também o aprofundamento dos mecanismos de democracia participativa, um uso mais frequente do referendo, quer a nível nacional, quer a nível local. Lá está, em relação ao primeiro tema que abordámos há bocadinho, se calhar, eventualmente, fará sentido ou não repensar a ideia de que não pode haver referendo sobre questões constitucionais, por exemplo. Enfim, esses são, claro, pois há um conjunto de características associadas a esta Constituição, que é muito densa em termos de Estado Social, e tem digamos assim, uma regulação muito exaustiva, e pronto, será que isso vai permitir responder, por exemplo, a problemáticas como as da sustentabilidade da segurança social, ou, por exemplo, eventuais escolhas no sentido de conceder um maior papel aos privados na área da saúde, por exemplo, que eventualmente os contextos em que viverão poderão, não diria ditar, mas pelo menos convidar à reflexão sobre esses temas. Mas como é que será, em termos dos enquadramentos constitucionais? E relativamente à revisão constitucional, que é frequentemente discutida, acha que são essas as áreas especificamente que devem ser, que carecem de atualização necessária neste momento? Acho que sim, embora não sei se vão ser esses os temas a estarem sobre a mesa numa próxima revisão constitucional. Espero que sim, não é? Há algumas questões às vezes que são muito faladas, não sei se têm essa relevância que as outras de que falámos há bocadinho terão, não é? Por exemplo, a questão do bem-estar animal, da dignidade animal, vai eventualmente estar sobre a mesa. Enfim, aí também há questões complexas. Será que isso também não contribuirá para uma certa desvalorização ou relativização da dignidade da pessoa humana como fundamento? Enfim, também é uma questão. Depois haverá também, se calhar, outras áreas onde poderá haver aperfeiçoamentos, designadamente no que toca às relações entre as regiões autónomas e a comunidade em si, a República. Também aí teremos mais assuntos sobre a mesa também.
voltando um pouco novamente para a democracia, lá está, o país está novamente em eleições. Sim. Novamente, acredita, tem-se visto nas sondagens, apesar de não serem sempre certas e muitas vezes sem surpresas, mas dizem que as abstenções, a abstenção vai crescer um pouco mais ainda. E gostaria de saber se, na sua opinião, isto revela esta abstenção potencialmente ou poderia revelar uma crise da democracia representativa? Acho que sim, mas infelizmente isso já tem uma história com algum tempo e não tem sido suficiente para convidar a classe política a uma reflexão, por exemplo, sobre alguns dos temas de que nós falámos, e portanto esse divórcio vai-se agravando, do qual nós também falámos há bocadinho, e apesar dos números da abstenção irem aumentando, enfim, fala-se muito disso, mas tudo permanece na mesma. Pensa, relativamente ao papel dos partidos na atual estrutura democrática, a Constituição protege suficientemente o pluralismo político? Não, lá está, por acaso era um tema que podíamos ter referido há bocadinho. Não, acho que há coisas que são problemáticas, não é? Por exemplo, aquele artigo da nossa Constituição, é verdade, tem uma configuração mais ampla em termos de afetar a liberdade de associação, mas que, por exemplo, tem uma proibição que é bastante limitada e que é incidente só sobre certas forças políticas ou certas manifestações de pensamento político e não sobre outras, não é? Que também, eventualmente, revelariam dissonância em relação aos quadros democráticos, pensemos em termos de valores ou em termos de procedimentos e formas. Então, refiro-me àquele artigo da nossa Constituição que proíbe a existência de associações com caráter fascista, ou que professem a ideologia fascista, talvez menos problemática, aquelas de índole paramilitar ou de índole racista. Mas isso parece só incidente sobre um dos lados do espectro político. Alguns autores até dizem que há aqui uma certa contradição constitucional, porque parece haver uma derrogação ao princípio da liberdade política, tão essencial para a Constituição. Depois, talvez, haja algumas regras que podemos também problematizar no que toca ao enquadramento constitucional dos partidos políticos, por exemplo. Será que nos termos da nossa Constituição poderia haver um partido que se autodesignasse de cristão ou que utilizasse na sua simbologia símbolos que evocassem uma certa influência cristã no seu programa, no seu pensamento? Mas enfim, talvez aí a resposta seja que talvez haja alguns condicionamentos. Claro que sim, esse tema é super difícil, porque por um lado estamos, por exemplo, nos índices fascistas, ou mesmo, de certa forma, ao proibirmos, também estamos, lá está, a ir um pouco contra o princípio da liberdade política, apesar também desses partidos, de certa forma, poderem ir contra outros princípios, mas lá está, é uma temática que não tem bem uma resposta talvez certa, Pois, ou com vários princípios, seja... E o que é fascismo do ponto de vista da Constituição? Sim, depois sim, é algo associado ao regime anterior, como se diz no preâmbulo, e é algo que tem que ver com modelos constitucionais, ou basta, por exemplo, haver uma principiologia que fala de Deus, pátria e família para ser logo. Por isso digamos assim, poderá haver aí uma porta aberta, uma certa imposição de critérios que coartem a liberdade política. Sim. E lá está, falámos há pouco do papel mesmo também do processo político. Que reformas é que acha que deveria haver, seja na Constituição ou áreas conexas, que poderiam aproximar os cidadãos novamente a votar, a ir às urnas, a descer à abstenção, que não existe ainda? Eu acho que, enfim, se enverdasse por aquela mudança de que há pouco falámos no que toca ao sistema eleitoral, um sistema eleitoral de tipo alemão, mas adaptado ao caso português, um sistema de representação proporcional, mas personalizada, com a existência de círculos uninominais, mas claro,
tudo também contrabalançado com um Círculo Nacional de Compensação. Eventualmente, isso poderia fomentar uma maior proximidade entre os cidadãos eleitores e os seus representantes. De qualquer maneira, podemos perguntar, será que ficava pior? É algo onde, a certa altura, pareceu existir um certo consenso. Tem havido trabalhos nessa matéria também, por exemplo, o Dr. José Ribeiro Castro, que agora, enfim, não tem funções públicas ativas, presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, tem um longo trabalho nessa matéria, até concreto, com uma proposta concreta em termos de círculos, em termos dos tais equilíbrios para não se ferir a proporcionalidade, porque aí também correr-se-ia, claro, o risco também de afastar por outras vias os eleitores, e, portanto, acho que isso seria algo que poderia produzir alguma mudança para melhor. Depois, se calhar, também há outros, mas aqui já, se calhar, em termos de um arroz maior, que não sei se é compatível com um certo realismo, mas, claro, porque não também repensar o tema da representação. Será que são só os indivíduos que devem ser representados? Ou se calhar também poderá haver representação de instituições, onde as pessoas naturalmente vivem. Nesse sentido, até a propósito da revisão constitucional, tem sido discutido o tema da valorização, também constitucional, do Conselho Económico e Social, por exemplo, como instância de eco da sociedade. Se calhar seria uma forma de também alargar a própria representação. Ainda nessa questão, me gostaria de saber a sua opinião, se acha que o problema vem mesmo só mais dos partidos e mesmo talvez um pouco da Constituição, ou mesmo os indivíduos, talvez mesmo a geração mais nova, esquece do 25 de Abril e tem a democracia por garantida, ou seja, acha que a sua ação de ir votar não acrescenta nada, ou que acha que não é necessário e não dão real valor, ou seja, será que mesmo que a Revolução 25 de Abril já foi consumada na sua totalidade, ou ainda faltam largos passos para... Bom, essa referência é verdade que se tem transformado em algo que, pelo menos à superfície, reúne grande consenso, mas foi um processo atribulado até se chegar à Constituição, a tal, enfim, pelo menos até se calhar até 82, 89, alguns poderiam discutir se teria uma essência apenas democrática, ou se haveria também compromissos com outro estilo de modelos, mas não sofre dúvida que essa será a identidade e a essência constitucionais que reúne o tal largo consenso, não é, hoje na sociedade portuguesa. E acho que as novas gerações partem desse pressuposto e quererão ver alguns dos aprofundamentos que falámos realizados. E também é verdade que se nota, é verdade que em termos de minorias, mas nota-se também a existência de fenómenos de grande militância, de grande ativismo, em nome de valores que não, enfim, que não têm propriamente a ver com interesses pessoais. E nas novas gerações nota-se isso. E, portanto, isso também é fonte de esperança. Essa nova militância, esse novo ativismo, às vezes em termos de defesa de valores, realidades e instituições que alguns até poderiam ter como definitivamente ultrapassados, mas, pelos vistos, as novas gerações não consideram que sejam e continuam também ligadas à comunidade, ligadas, enfim, à importância da família, só para dar alguns exemplos. Sim. Relativamente ao Estado de Direito e às garantias fundamentais, queríamos saber a sua opinião se o equilíbrio entre as liberdades individuais e a segurança pública está bem protegido pela nossa Constituição. Bom, eu aí diria que os grandes problemas têm sido ao nível da prática constitucional, porque a nossa Constituição até é muito garantista, não é? Até o próprio estado de exceção
constitucional é rodeado de todo um aparato jurídico de enquadramento, não é? Como sabem, mas quando houve o recente evento pandémico, revelou-se que, em alguns casos, a segurança até primou de forma, enfim, quase absoluta sobre outras considerações. Eu arrepio até, se calhar, dos procedimentos constitucionais. Estou a pensar no que aconteceu até fora do estado de emergência, não é? Através de outro tipo de figuras, do estado de emergência, do estado de calamidade, do ponto de vista do estado de necessidade administrativa, não é? Que justificou aquilo que depois alguns tribunais vieram dizer que tinham sido injustificadas e talvez desproporcionadas restrições de liberdade, portanto, confinamentos decretados a um nível meramente administrativo. E, portanto, se calhar, também é um outro aspecto interessante, um grande problema de fundo, similar àquele com o qual iniciámos a nossa conversa, não é? Porque as nossas ordens democráticas parecem ser democráticas e constitucionalistas, parecem ser hipergarantistas. E o Estado de Direito parece ser algo de absoluto, mas depois, se calhar, na prática, as coisas são um bocadinho diferentes e quando há um evento qualquer que põe em causa a segurança e a sobrevivência das pessoas, da sua saúde, até no sentido mais corporal, tudo isso acaba por muito rapidamente ser postulado, não é? E, portanto, isso também dá a pensar, mas isso também é um grande problema. O que é que exatamente é o Estado de Direito, não é? Será que é uma realidade só formal também? No fundo, nada se pode fazer fora das regras da ordem jurídica, mas claro, tudo se pode fazer nas e pelas regras da ordem jurídica. Isso também, se calhar, não é aquilo que verdadeiramente se pede, não é? Uma limitação jurídica do poder político, que há de ser material, e que há de ser efetiva, e que há de ser também realista, não é? Se calhar, mas não vale a pena erigir grandes quadros garantistas que depois, enfim, quando há eventos como aqueles que vivemos, de pouco serviram. Voltando agora um pouco, também há pouco abordámos já um bocadinho, mas do futuro, dos desafios contemporâneos do futuro, existe uma ou duas áreas que é quase certo que irão ter bastante relevância no nosso futuro, que é, por um lado, temos cada vez existem mais redes sociais, quase cada ano há uma rede social nova em que, principalmente diria mais até as camadas mais jovens da sociedade, aderem bastante rapidamente e com isso cada vez existe mais uma desinformação na internet, seja nas redes sociais, e também a inteligência artificial, que é um tema que hoje em dia é impossível mesmo passar ao lado. Eu gostaria de saber se acha que o direito constitucional tem também, de certa forma, de responder a estes novos fenómenos, ou se é uma área que ainda não está tão ligada e não é necessário ser tão protegido pelo direito constitucional? Não, acho que coloca muitos desafios, desde logo em termos de realização de uma sociedade humana, plenamente humana, que é aquilo que a dignidade da pessoa humana precisamente exige, como defendê-la e garanti-la em alguns desses horizontes. Enfim, é uma problemática que parece ser incontornável. Por exemplo, quanto às redes sociais e aos seus efeitos sobre as novas gerações, enfim, é um debate em muitos países, não é? Até que ponto é que poderá haver uma restrição do acesso à internet a pessoas muito jovens. Isso terá justificação constitucional ou não, em termos de proteção, enfim, última análise dessas pessoas contra elas próprias, não é? Em nome, enfim, da sua felicidade e da sua vida verdadeiramente humana, que devem ter direito de poder levar uma vida plenamente humana. Portanto, esse é um outro problema. Também poderá haver, digamos assim, algumas tentativas de enquadramento que eventualmente se revelem como injustificadamente limitadoras, ou pelo menos em termos de limitações que não serão, dizem alguns,
completamente imparciais ou que serão contraproducentes, não é? Tem havido agora uma grande polémica. Pensei no discurso do vice-presidente americano, agora recentemente em Munique, quando no fundo acusou a Europa de, às vezes, no que toca à aproximação a algumas destas realidades, ter um quadro de limitação da liberdade de expressão que atinge apenas uma parte da sociedade, uma parte das vozes da sociedade, que se exprimem num certo sentido, mas depois, enfim, não é algo também aplicado em termos imparciais, em termos super partes. E, portanto, aí também pode haver até alguma tensão entre os quadros regulatórios europeus e o que algumas ordens constitucionais nacionais poderão tomar como adequado. Portanto, aí poderá haver alguma tensão, se quiser, entre o ordenamento constitucional europeu, em sentido material, e algumas interpretações de ordenamentos constitucionais nacionais. Não é? Seguramente já houve aqui uma tensão entre visões constitucionais entre os Estados Unidos e a União Europeia. Isso quanto ao tema das redes sociais, enfim, que é um tema ingente. Depois, quanto à inteligência artificial, enfim, aí é interessante, desde logo, saber se estamos verdadeiramente perante inteligência, não é? No sentido humano, que implica criatividade, que implica uma relação que é consciente com a realidade, que implica uma visão totalizante da própria realidade, não propriamente uma visão parcelar, analítica, não consciente da realidade, que é o caso da inteligência artificial, que poderá trazer desafios, enfim, relacionados também com a proteção da dignidade das pessoas, em termos desde logo dos seus dados pessoais, não é? E claro, já para não falar de alguns impactos que esperemos que não ocorram. Por exemplo, veleidades de utilizar a inteligência artificial na tomada de decisões que têm de ser não só humanas e humanizadas, por exemplo, decisões judiciais a nível da função jurisdicional, não quer dizer que não possa a inteligência artificial servir de ajuda e de instrumento, não é? No que toca à organização de bases de dados ou análise de jurisprudência anterior. Portanto, aí parece ser enfim, algo a vedar, não é? Como zona eminentemente humana. A mesma coisa, por exemplo, no que toca à paz e à guerra, ou enfim, a utilização de certo tipo de armas que pudessem ser automaticamente empregadas por automatismo derivado aí de um desses algoritmos quaisquer, não é? E, portanto, também estas decisões que implicam com a vida e com a morte das pessoas devem ser tomadas por seres humanos. E há uma reflexão bastante interessante do Papa Francisco sobre estas matérias, enfim, muito atida a esta problemática da nossa circunstância. Sim, nós no último podcast gravamos com o professor Dr. Jorge Flá Gouveia, falámos também, fizemos a opinião sobre a desinformação nas redes sociais. Houve há cerca de uns meses, creio eu, que falou-se de haver uma polícia da internet. Contudo, lá está, poderia haver aqui uma espécie de violação do princípio da separação de poderes, uma vez que a polícia... E gostaria da sua opinião sobre se, de facto, se uma pessoa for numa rede social qualquer gerar um conteúdo que é extremamente falso, ou seja, não tem qualquer tipo de veracidade, se deveria ser mesmo feito alguma medida para combater essa desinformação, ou se cabe ao utilizador escolher a informação correta. E como é que lá está? Como é que a Constituição se pode basear mais neste tema da desinformação? Sim. Pois, eu acho que aí é preciso distinguir aquilo que possa ser do domínio da atuação criminal, pensando naqueles crimes, por exemplo, associados ao terrorismo, ou associados à pornografia infantil online, esse tipo de realidade. Enfim, aí acho que os instrumentos do Estado
enfim, em última análise também, da coerção, devem ser empregados. Agora, em relação a esse tema da falsidade ou da veracidade, eu acho que aí há um grande risco depois de abrir a porta para que isso seja contaminado ideologicamente. E apenas vá para as redes sociais o que se pretende. Pois, e normalmente aí isso tem sido sempre um certo quadrante político-ideológico a sublinhar muito isso, e às vezes parece que, enfim, há um certo incómodo com vozes que estão dissonantes dos cânones atualmente hegemónicos, e portanto penso que isso é um risco que está sobre a mesa. De forma a terminar, a finalizar, que mensagem deixaria aos nossos jovens que olham para a nossa Constituição, se calhar de uma forma mais distante ou que acham que é pouco relevante para a nossa sociedade? Bom, diria que, enquanto seres humanos, têm a obrigação de refletir criticamente sobre o ambiente em que vivem, e a nossa Constituição dá forma, enfim, à sociedade em que vivem, e deve ser olhada também com um espírito de conhecimento, mas também de alcançar conhecimento, mas também de forma não só dogmática, mas de forma também problemática, e isso implica, enfim, quer no plano do conhecimento, quer no plano de uma eventual avaliação crítica, significa experimentar uma certa elevação humana, uma certa plenitude humana, de poder pensar sobre a comunidade política, a polis, não é? Isso é algo, para o Aristóteles, enfim, a participação da vida da comunidade política seria aquilo que mais digno do homem seria, pelo menos alguns dos seus textos, se calhar depois a atividade contemplativa noutros, enfim, tem uma certa transcendência em relação à cidade, aponta para horizontes, enfim, de transcendência talvez, mas de qualquer maneira, enfim, acho que essa ideia de que o homem é naturalmente um ser político, isso é inescapável, e se nós, mesmo que nós não queiramos, a política vem ter connosco, portanto, aquilo que nós consideramos mais valioso, de alguma maneira, está sempre implicado, ou pela negativa ou pela positiva, este quadro maior em que nós vivemos, que é a sociedade política. Aquilo que nós mais prezamos pode ser afetado ou conservado consoante o tipo de sociedade política em que vivemos. Portanto, há que ter um interesse por essas coisas. Ok, professor. Muito obrigado por ter Muito obrigado, eu, convite. e parabéns pelas vossas iniciativas. Muito obrigado e por uma vez dinamismo também. connosco, e muito obrigado por responder essas questões, algumas bastante mais difíceis e de certa forma amplas, que poderiam certamente passarmos horas e horas a dialogar, seguramente, e uma vez mais, muito obrigado. Muito obrigado.